do carnaval. Né? Se eu vou no carnaval, eu vou para o carnaval. Então, se perguntam na inocência, né? Porque para quem está fora do Brasil, eu imagino o carnaval como um festival cultural. Coisa normal que acontece em todo o país, tem seus festivais, suas festas, né? Seus festivais. Né? Então, eles sempre perguntam sobre futebol. Tem uma grande oportunidade, se você, por exemplo, é esportista, joga futebol, você pode também ir para missões em tempo curto prazo e ministrar também através do esporte. Né? Não só esporte, mas, por exemplo, tem outros esportes que a gente é muito amigo, tipo capoeira. Sabe capoeira? Que fica ali. O pessoal se interessa por capoeira. Uma vez eu estava no centro de Riga, capital de Letônia, onde eu moro, e tinha lá um pessoal lá, uns brancos lá, fazendo capoeira duro, sabe? Aí eu fiquei imaginando se tivesse um grupo, por exemplo, evangélico, né, cristão, de capoeira, que podia chegar na praça ali no verão e fazer as performances ali de capoeira, seria uma coisa muito interessante, muito legal, né? Até para chamar depois, fazer uma entrevista, para depois também chamar até para uma programação na igreja, né? Qualquer festival de capoeira, qualquer coisa assim, para chamar e convidar as pessoas. Então isso é sempre muito bem-vindo. A música brasileira também é sempre muito bem recebida na Europa e lá nesse mundo da Letônia, o pessoal é muito musical, gosta muito de música. Por exemplo, por 2 vezes já foi, nós recebemos a visita lá na Letônia de um jovem da Igreja Batista Divina Mariana. Ele, inclusive, agora está dirigindo a música lá na Mariana de São Paulo. Ele toca muito bem música brasileira, bossa nova, sambinha, lá, essas coisas, com violão. Então ele toca. Esse ano ele foi no verão e nós fizemos um pequeno restaurante fora da igreja que devemos fazer, aqui para a igreja assistir concerto de bossa nova. Tudo bem, o pessoal pode ir, mas nós fizemos também, tanto na igreja uma vez, com ele lá, e depois nós fizemos um pequeno bar, um café. Nós fizemos um mini concerto ali, né? Convidamos muita gente, não apareceu muita gente, porque ela era pequena, mas foi muito bom. Então o pessoal aprecia muito. Se você, missões, não pensa em missões, é só chegar, pegar um folheto e vamos nas praças distribuir folheto, né? Ou só pregar a missão do culto. Fazer missões é muito menos pregar no culto, é muito mais andar com as pessoas lá fora, conhecer as pessoas, né? Comer o que eles comem. Não é nem tudo pode comer o que eles comem, nem tudo pode beber o que eles bebem, né? Mas missões ali, talvez com nossa cultura, mostrar também o que nós fazemos, e o pessoal aprecia muito. Mas no contexto europeu, o pessoal aprecia muito qualquer manifestação cultural que seja bem feita, né? Ou esportiva que seja bem feita. Então o pessoal aprecia e bate palma, quer saber mais um pouquinho. E essa é uma boa oportunidade de contactar no caso do futebol. Pode passar para a próxima? Bom, vamos ver lá, né? É isso, no meio da praia. No meio da praia, no verão. Essa aí é só para mostrar um pouquinho nessa época do ano, praticamente janeiro, fevereiro, todo fica assim. Aí foi tirado também lá na igreja. Nós estávamos com alguns adolescentes saindo em dezembro para convidar as pessoas para as programações de Natal da igreja, né? Então, assim, nós mostramos lá de crianças e famílias. Então, a maioria de janeiro, fevereiro, principalmente, fica o tempo todo assim, tudo branco, né? Aí, temperaturas sempre, agora janeiro, fevereiro, quase sempre abaixo de zero. Não é que à noite fica abaixo de zero, o tempo todo abaixo de zero. Mas não passa nunca acima de zero, o tempo todo abaixo de zero. E nos extremos, nos dias extremos, esse ano não está muito frio lá, mas assim, nos dias extremos, aí, às vezes menos 20, menos 25 graus abaixo de zero. Né?
mas não dá para comparar com aqui. Não é? A gente não morre de frio dentro de casa, não morre de frio em lugares fechados, né? Tem tudo aquecido, etc. Mas muita gente padece, né? Tem que pagar para aquecer, não é igual aqui, tem que pagar para ter ventilador no ar-condicionado, né? Lá também tem que pagar e também, a maioria das vezes, está muito caro, muita gente luta com isso aí, padece também. Mas é outro tipo de vida, em que no verão, no inverno, os dias são bem curtos, noite quase o tempo todo, e no verão os dias são muito longos, fica claro até 10 da noite, 10 e meia da noite. São esses tipos de adaptação que a gente tem que passar. Pode passar para o próximo. Isso aí é uma outra experiência de evangelismo mais criativo. Aqui nessa foto vocês estão vendo em pé ali, é um seminarista da igreja. Ele acabou o seminário agora em dezembro. Ele está em pé ali. Tem um senhor ali segurando uma cruz, né? Uma cruz está repousada e tem um pessoal sentado. Muito bem, o seminarista do ano passado veio para mim e falou assim: é o seguinte, eu estou em contato com um cara lá na Inglaterra, um inglês, e esse cara, ele tem o seguinte ministério: ele carrega uma cruz na cidade, enquanto ele carrega uma cruz, ele vai encontrando com as pessoas, ele vai testemunhando, fala de Cristo com as pessoas. Carrega o cara é inglês, normalmente é um cara sério, um cara ali. Carrega uma cruz, fala de Cristo. Aqui na Letônia, o pessoal mais fechado, ele vai, como que vai fazer? Eu pensei só assim: cruz credo. Que é isso? Não vamos lidar com isso, né? Como que nós vamos fazer isso? Então ele veio, nós recebemos, mas que maravilha, foi um evangelismo diferente. Ele vai andando, ele encontra uma pessoa, a pessoa já fica com medo. Um cara carregando uma cruz. O cara é maluco, né? Um cara é um atormentado mental, alguma coisa, tem algum problema de saúde mental. E ele vai carregando aquela cruz, ele encontra, ele vê uma pessoa ali, e ele joga, vê ali, e vai, chama a pessoa quer fugir no começo, né? Fica ali. E ele começa a falar, mas tem um jeito, um dom para aquela primeira abordagem de uma pessoa. E ele começa a falar, e muitas pessoas eu ouvi, as pessoas depois de 1, 2 minutos, ouvindo, conversando, elas já estão, algumas derramando lágrimas e ouvindo a palavra. Eu disse: posso orar por você? Ele ora. Ele fala tudo em inglês, né? Mas aí se ele tinha alguém, se a pessoa não entendesse inglês, lá por ser um país pequeno, muitos, principalmente os jovens, falam bem o inglês. Então sempre tinha alguém junto para traduzir, para falar o que ele falava. Então era um negócio tremendo. Essa é uma outra, é só para vocês terem uma ideia de que tem que existir outras formas de missões ou de evangelismo que não sejam vem para a igreja domingo, né? Vem fazer o que a gente faz. E hoje em dia é muito difícil você chamar de alguém de fora: vem no domingo de manhã na minha igreja, ou à noite na minha igreja para assistir o culto. Né? Cada dia que passa, a sociedade tem mais coisas, entretenimento. Não é? É difícil as pessoas simplesmente virem na igreja e sentarem no banco durante umas 2 horas. Então a missão da igreja é ir para fora. Não é? A missão da igreja é ir para fora todos os dias. Nós estamos aqui dentro da igreja, dentro do templo hoje, mas todos os dias a gente está para fora da igreja, e onde a gente vai, de alguma forma nós temos que encontrar essa nossa missão, o nosso talento, o nosso dom de tocar o mundo, né? De estar no mundo. Pode passar para a próxima. Bom, então, agora, além dessa igreja que nós estamos sorvendo na Letônia, nós também coordenamos os missionários da terra por esses 3 países: Estônia, Letônia e Lituânia. Então nós temos 5 na Letônia, 2 na Estônia e 2 na Lituânia. Nessa foto aí tem uma coisa interessante. Essa foto foi tirada da Estônia. Nós fomos visitar os missionários da Estônia. Está lá minha esposa, está meio escuro. Minha esposa é meu filho do lado esquerdo. Eu levei, estava de férias, uma semana de férias. Mas ali do lado direito tem uma moça e um rapazinho lá aqui no meio. Esse rapazinho, estava conversando com ele, e ele me disse o seguinte: que ele estava naquela cidade
da Estônia, uma cidade universitária da Estônia. Ele estava ali estudando na universidade. 18 anos tinha quando nós tiramos um ano atrás dessa foto. Tinha 18 anos. Ele estava ali para estudar música e eu comecei a perguntar como que é a igreja, como você conheceu a igreja. Né? Ele frequenta a igreja de um dos missionários nossos da terra, que nós sustentamos. Sustentamos um jovem, 24, 25 anos, o jovem tem. E ele plantou recentemente uma igreja nessa cidade, junto à universidade, uma igreja ultra, super contemporânea. Quando você vai lá, parece que é mais assim um café, as mesinhas e tal, e as coisas acontecem ali bem informal, um culto bem diferente do nosso. E ele então tem plantado essa igreja, tem esses pequenos grupos também, e tem essas reuniões nos domingos, de sábado. Mas esse rapaz falou assim, eu converti um rapaz que batizava alguma coisa, depois de algum tempo, e ele começou a contar a história dele. Ele disse, olha, quando eu tinha 5 anos de idade, eu vi, eu testemunhei meu pai assassinando minha mãe e meu irmão mais velho. Um dia só. Né? E eu não sei se escapou, ele também escondeu, e o pai muito bêbado. Né? Então ele cresceu nesse trauma junto com a casa dos avós. E agora, quando ele fez 18 anos, foi para a universidade, foi até essa cidade, foi à igreja e aceitou a Cristo. Já nesse período que ele aceitou a Cristo, ele já procurou o pai dele para conversar, para credenciar praticamente, procurou o pai dele para conversar, para talvez tentar essa aproximação. É muito difícil, eu não posso falar, foi lá para perdoar. Porque essas coisas não acontecem assim automaticamente, né? Então foi lá para ver, conhecer o pai dele, ver mais de perto, disse o pastor, para falar, pelo menos eu sou seu filho, né? Para se aproximar. Então são essas coisas que Deus faz e continua fazendo na vida das pessoas. E quando nós semeamos alguma coisa, esse missionário da terra, ele está ministrando esse jovem. Quando nós sustentamos esses missionários, eles estão lá plantando uma sementinha. As igrejas lá não são muito grandes. Essa igreja, por exemplo, na Letônia já é uma igreja muito boa na Letônia, não é? Algumas poucas igrejas na Letônia têm lá 300, 400, 500 membros, algumas de 4 ou 5, e a maioria das igrejas então são assim, pequenas, com 20, 30 membros, cidades pequenas no interior, mas mesmo assim, o pessoal, os irmãos estão semeando a palavra de Deus e Deus tem então transformado as pessoas ali, tem tocado as pessoas, mesmo no povo duro. Passa a próxima página interessante. Você está vendo aí uma cópia de um site da internet. BBC. Já ouviu falar desse BBC de Londres, né? de Inglaterra? É a maior rede de televisão e notícias da Inglaterra. BBC. Eu tirei essa foto em 2011, lá em cima, 26 de agosto de 2011. E o título é o seguinte: Espiritualidade na Estônia, o país menos religioso do mundo. Estônia, o país menos religioso do mundo. Você sabe que religiosidade, por exemplo, países muçulmanos são os mais religiosos do mundo. Não estamos falando de países cristãos ou não cristãos. Estamos falando de religiosidade. O Brasil é um país religioso. Tá certo? O Brasil é um país religioso. Onde você vai aqui na frente tem uma igreja. Você passa ali tem uma igreja. E anda mais 500 metros e tem outra igreja aqui também. Você vai no centro deve ter várias igrejas. Então nós aqui no Brasil, nós somos um povo religioso. Ou seja, significa que se você for assim, Deus te ama, a pessoa, obrigado, eu acredito. Pode ser que ele não acredite em Cristo, ele seja espírita, ele seja uma outra religião, mas o povo não acredita. Na Estônia, e também na Letônia, em parte, mas na Estônia mais, cerca de 40% da população diz que não acredita em nada além do que pode tocar. Não acredita nas coisas espirituais. Não acredita que há um médico, não
ou acredita só que, da mesma forma que nós nascemos, um dia nascemos do nada, né? Não temos o passado, um dia nascemos, um dia vamos morrer e vai continuar, acabou tudo também quando morre. Então, o que acontece nessa região, principalmente pelo choque, né? Do antigo regime comunista que pregava isso, pregava o materialismo, pregava o ateísmo, e agora o choque com o ocidentalismo, ou o capitalismo, ou essa visão ocidental, não é? De que você é o que você tem, não é isso? Você é o que você tem. Quando você é o que você tem, você tem que ter, você vira materialista, não é? Você vira materialista, você é o que você tem, você não é o que você é. Nós cristãos, nós acreditamos que somos primeiramente filhos de Deus, né? Nós temos, eu sou filho de Deus. Primeiro, qual é a sua identidade? Eu sou filho de Deus. Em Cristo Jesus eu sou filho de Deus. Nós, os cristãos, convictos, nós isso afirmamos e tentamos viver dessa forma. Mas uma materialista não, vive e sabe que, né? Então evolução, Big Bang, não houve criação, todo o processo biológico aconteceu em cima da evolução e não sabemos onde vamos chegar, né? Então, na Estônia, principalmente, a gente vive, luta com isso aí. Você pode procurar, se você está em inglês, tem uma reportagem de rádio também, cerca de meia hora, que está quando passa essa página aí na internet para cima ou para baixo, tem, né? Então, é interessante saber como anda esse mundo, né? Nem todo mundo faz ou crê conforme nós cremos que fazemos, né? Que acreditamos em tudo, certo? Tem muitas partes do mundo que o povo não acredita. Ao contrário do mundo muçulmano, onde nós temos missionários também, eles estão num mundo extremamente religioso. E por ser extremamente religioso, é extremamente agressivo. Não é? Bom, não precisa falar, cristianismo não pode ser religião. Cristianismo é muito mais que religião, não é? Não é um rito que a gente faz aqui, tem que vir com determinadas roupas, tem que ler determinada liturgia, né? O cristianismo é muito mais do que religião. Mas no mundo que é religioso, no mundo muçulmano, que é extremamente religioso, a pessoa nasceu ali, nasceu muçulmano. Normalmente são países mais agressivos, assim, em termos de, não todo mundo, mas existe aquela parte da religião agressiva que crê que com a força pode convencer as pessoas. Pode passar à frente. Nós também ministramos lá em Riga, tem o Instituto Pastoral Báltico, é um seminário que forma pastores, e eu e minha esposa nós ministramos lá também. E aí eu estou orando para um jovem, já casado, com filhos, o nome dele é Maris, no Brasil seria, acho que Maris, né? No Brasil talvez seria Maris, com certeza. Eu estou orando com ele no primeiro dia de aula. Ele terminou também no ano passado o seminário, e ele também tem uma história interessante de como Deus restaurou a vida dele. Ele, quando era menino, pequeno, talvez 2, 3 anos, ele conta que o pai dele, bêbado também, pegou e jogou ele na parede. E ele então manca, ele quase perdeu o movimento da perna, ele manca um pouquinho, tá? Anda assim, mas é uma bênção, já está dirigindo a igreja lá, e tem 2 filhos, e é o que Deus faz, vai transformando as pessoas, não é? Eu estava numa situação, pai, talvez mãe também, numa situação crítica, o lar se separou, mas Deus vem e faz a diferença, e as pessoas estão pregando o Evangelho. Esse tipo de gente que a gente precisa apoiar, não é? Tá orando por eles, se possível, apoiando até financeiramente também, para que ele possa ir mais longe, né? Ir mais longe, ministrar e pregar. É tudo gente bem instruída, essa turma aí. Esse rapaz aí prega em inglês, prega em russo, sabe um pouquinho de inglês. Gente simples, mas super instruída, que pode entrar pela Rússia, pregar o Evangelho. Agora que nós vemos na Ucrânia, toda aquela coisa que está acontecendo
próxima. Aí eu estou falando no Instituto, né? Pode passar para a próxima. Alguns desafios nossos hoje é plantar, absorver igrejas, principalmente plantar igrejas, porque sorver é mais difícil. Eu, particularmente, sou sorvendo, estou restaurando uma igreja, tentando restaurar uma igreja, com a graça de Deus, mas a estatística é mais ou menos essa. Na Letônia temos 80 igrejas, com 6 mil membros, esse todo é o mesmo perfil, e na Lituânia temos 8 igrejas, só em 400 membros, na Lituânia toda, igrejas batistas, né? E pouquíssimas igrejas da Lituânia também protestantes. A Lituânia é um país extremamente católico e ortodoxo russo. Os russos são ortodoxos, né? e os lituanos são católicos romanos. Pode passar para a próxima. Aí eu estou batizando. No caso, esse foi o meu primeiro batismo no Letônia. E no caso, é o meu filho. Meu primeiro batismo no Letônia foi meu filho. Nós tínhamos umas 7 pessoas para batizar no verão, e meu filho estava no meio. Eu falei, meu filho, você vai ser o primeiro. É claro. É o primeiro da filha, né? Pode passar a próxima. Passa a próxima, depois começa aí. Eu troquei. Aí também no mesmo dia de batismo, o pessoal no verão, ninguém quer ficar dentro de casa. A igreja fica vazia. Então, no verão, o pessoal falou o quê? Batizar em batistério? Mas nunca. Quero batizar no rio, no mar, no lago. Então, normalmente, no verão, quando deixamos o batismo para realizar na igreja, tem batistério. Mas o pessoal acha uma coisa tão artificial para batizar no batistério. Não tem batistério, não artificial. Batizar no batistério, né? Que o pessoal quer batizar no lago. Aí nós estávamos no acampamento de verão, então realizando. Volta aquela parte. Bom, aí, assim, nós temos um problema muito sério na Letônia e também na região. Aqui não dá para ver muito bem, mas são lojas aqui, pontos de venda de drogas legalizados. Alguns países da Europa, por exemplo, na Holanda também tem isso, que a pessoa tem um determinado tipo de drogas que podem ser vendidos legalmente. Aí a pessoa vai lá, não sei, acho que 20, 30 reais, e vai lá e compra uma trouxinha uma espécie de, sei lá, maconha, uma droga, uma mistura. E a coisa está ficando feia. Crianças, menores de idade, né? Adolescentes indo comprar. Então ali tem uma foto, parece a polícia ali. A polícia ficava em frente para perguntar para a polícia de identidade. Tem um menino desse aqui, quantos anos você tem? Os outros você não tem 10. Não deu documento, não, você não pode ocupar na sua casa, né? A polícia estava pelo menos evitando. E daqui a pouco crianças também, 12, 13, 14 anos, ou 15, comprando drogas. Então esse é um problema. Perto da nossa igreja tem encontro assim. E eu sempre passando ali, indo para casa, né? A pé ali, eu via sempre 2 policiais ali. Né? Antes não tinha policiais, ficavam na portinha, a pessoa vai lá e bate na portinha, um guichê, tipo guichê, levanta o que você quer, me dá um tal, paga logo e depois fecha. E pontos que o governo está tentando minimizar isso aí, pelo menos vigiando, né? Mas é uma luta. O pessoal tem muita gente dependendo de álcool ou dependente de drogas nesse contexto europeu. Mas lá a gente encontra as pessoas igual aqui, pastor, roubando as outras por causa de droga, ou então na rua, assim, caído, de bebê. Não, na rua caída assim. E andando na rua também, gente elegante. Às vezes pega a gravata, você vê que foi no trabalho, não é mentira, né? O pessoal vindo para casa assim, homens ou mulheres, a maioria homens, né? Às vezes tem mulheres também. Mas a percepção da violência é bem mais baixa que ali. Aqui não, né? Aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Sabe a percepção? Essa questão do medo de ser roubado? Não tem tanto, não. Né? Não tem, eu não sei. A pessoa pode vai, criança, menino, aí vem contra gangue, aquela coisa de gangue. Isso pode ter. Mas assim, essa questão de eu precisar 3 da madrugada para comprar uma farmácia, eu preciso caminhar 500 metros.
comprar um remédio e voltar para casa, não tem lá, ninguém vai ficar com medo e, meu Deus, eu vou com medo de sair para cá, entrar de carro na garagem, sair, tem alguém esperando, como eu não sei, São Paulo, Rio de Janeiro, maioria, né? Então tem as drogas, mas essa percepção não tem não. Não é tanta não, mas tem, alguma coisa que você tem, o mundo todo tem, né? Gente que pode passar para frente. Isso é. Aí não dá para ver muito bem, mas a foto dentro de algumas casas, aparentemente não tem favela, mas dentro de algumas casas, quem vive na pobreza, vive situações dentro da pobreza, vive sozinha, ali uma ciência também, pode mostrar para nós, pode mostrar para nós, com motivo de oração, pela nossa família, não é? A gente ora para que Deus cuide dos nossos filhos, não é? Aqui parece que a gente vem na igreja com os filhos já conhecem outras pessoas, amigos, vai todo mundo conhecendo um ao outro, mas lá não é tão assim, não é? Então, o meu temor é para que os meus filhos sejam, minha filha tem 19 anos, meu filho tem 16, para que eles possam também conhecer pessoas, né? Namoro, essa coisa toda, pessoas cristãs também, tementes a Deus, e isso é importante para a gente, porque senão não há motivo da gente estar no campo missionário, tentar ganhar outros e perder os nossos próprios filhos, né? E são coisas que só Deus pode cuidar e preservar. Então, olha pela nossa família, pela nossa saúde, pela nossa igreja, já não tem um Batista da Salvação, breve, nome tradicional, já antigo, de fundação, para que nós possamos sorver essa igreja, que tinha 15, 20 membros há 4 anos atrás. Agora, graças a Deus, temos 40, 50 frequentadores. Nós precisamos ministrar de forma que essa igreja cresça e possa ser também uma igreja influencie a sociedade e aquela cidade ou o país, né? Olha para os missionários da terra, Letônia, Estônia e Lituânia. Nós temos aqui os missionários locais, eu não citei o nome deles aqui, mas eles estão trabalhando. Nós podemos levantar mais ainda missionários da terra, principalmente se nós sustentarmos, né? Então tivemos recursos para sustentar mais missionários da terra. E pelo despertamento dos cristãos dos 3 países. Às vezes eu vejo que os cristãos são muito litúrgicos, sabe o que eu estou falando? Muito litúrgico, muito religioso e pouco cristão. Então, não faz isso, mas quando chega alguns estudantes da igreja, a pessoa nem cumprimenta. Por exemplo, eu estava na nossa igreja, a pessoa não vem assim da rua direto. Tem que entrar, tem que subir uma escada, e vai, tem um local grande. Eu falei, vamos montar uma equipe de recepção. Aí chega uma pessoa para mim, por que recepção? Por quê? Aqui vem na igreja, eu falei, entendeu? Olha a percepção. Acha que quem vem na igreja vem, não é? No Natal, nós convidamos o pessoal na rua e veio, a igreja ficou bem cheinha, o dobro de pessoas que provavelmente vinham. E vieram uns me parecer ciganos. Não é? O pessoal lá chama de ciganos. Aí, uma semana depois, um outro irmão, porque um dia eu estava visitando na nossa igreja. Ele falou, pastor, dia do Natal, eu fiquei nervoso. Porque é complicado. Chegou na igreja, tinha vários ciganos sentados, eu fiquei com medo. Sabe, ele queria que não tivesse cigano na igreja. Não tem ninguém diferente da gente. Ameaça, uma pessoa diferente senta, fica olhando para a gente, vai ameaçar. Então são coisas assim que as pessoas não têm aquela percepção que nós precisamos ir para fora e ser bênção, né? Mas então, olhe por nós. Eu gostaria só também de ler um texto com vocês, a palavra de Deus, que vocês talvez sabem de cabeça. Né? Vocês sabem o que está escrito em Mateus 6,33? Sabe, né? Isso. De cabeça. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, demais coisas, serão acrescentadas. Né? Esse texto está dentro do sermão da montanha, né?
que Jesus também ensinou no Sermão da Montanha, a oração do Pai Nosso, as bem-aventuranças, tudo isso ensina lá em Mateus 5, 6 e 7. Não é? E eu queria hoje, só durante alguns minutos, pensar sobre isso, né? sobre as nossas prioridades. Você sabe o que é prioridade? Todos nós temos que ter algumas prioridades, não é? Prioridades. Então, domingo de manhã, prioridade, vamos à igreja e depois vamos à feira. Né? Então, eu não vou na feira, a não ser que esteja acontecendo uma coisa extraordinária, eu tenho que ir hoje à feira, né? Vou receber 20 pessoas em casa, então hoje não deu para ir embora. Mas normalmente a nossa prioridade, que é flexível também, a nossa prioridade é quem estuda, não é? Para a Rebeca que estuda medicina, minha filha que estuda medicina, a prioridade número 1 dela, meu Deus, é estudar. Estuda, tenta decorar aquelas coisas todas, ele fica estressado. A prioridade dela é estudar. Hoje, depois vai ser trabalhar. Então nós temos as nossas prioridades. Mas, baseado nesse texto, eu queria pensar sobre alguma coisa das nossas prioridades. É claro que nesse texto que nós lemos, fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A primeira prioridade nossa é buscar o reino de Deus. É buscar estar no reino de Deus. Esse reino de Deus não é geográfico, não é físico, não é? Quando estamos aqui, estamos no reino de Deus. Não é? Mas quando estamos no trabalho, não estamos no reino de Deus. O reino de Deus é algo além do material, do físico. O que significa então o reino de Deus? Talvez o reino de Deus é aquela esfera a qual Deus governa. Não o governo, não o pastor, não você. Não você. Mas Deus governa sobre tudo. Contudo, para nós, Ele deu ao homem e à mulher, Ele deu liberdade para nós escolhermos nossa prioridade. Eu posso e você pode dizer não para Deus. Está certo? Não podemos dizer não. Podemos dizer sim para Deus, mas não. Eu posso dizer não para Deus. Não. E Deus, nesse caso, diz que Deus vai, quando estiver atravessando a rua, tudo vai passar na rua, não tem. A vida não acontece assim. A graça de Deus é proporcional. A graça de Deus é uma coisa, sempre aparece, que é uma coisa imerecida. Aqueles que não acreditam, às vezes, estão ricos, e quem acredita pobre. Não é? Aquele que não acredita, às vezes, vive até com 100 anos de idade, e quem acredita morre de câncer aos 30 anos. Isso acontece também, nosso meio. Então não podemos pensar que graça de Deus é uma coisa proporcional. É uma coisa. Então, o reino de Deus é onde Deus governa. Nós temos liberdade, então, para falar sim ou não para Deus. Esperando tudo de Deus e esperando nada de Deus também. Nós esperamos tudo de Deus, esperamos aquilo que Deus tem